Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez, ó Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia em nós. Te pedimos, ó Pai, que essa alegria proveniente do teu Espírito Santo em nossas vidas, ela permaneça, Senhor Deus, independente das situações de dificuldade ou provações que vamos viver ou estamos vivendo, Senhor, nesse momento. Que o Senhor esteja dispensando a sua graça, que nesse momento, Pai, mais uma vez sejamos instruídos e edificados pela tua palavra, para a honra e glória do teu nome, Pai, e para o triunfo, Senhor, da tua igreja. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Esse é um texto que eu gosto muito de pregar, principalmente, né, em períodos e épocas como essa, de início de ano, né? Nós temos aquela visão de que terminou-se um ano, coisas novas virão, e de uma certa forma né? É um ciclo que termina e se inicia. É muito bom nós sermos lembrados de determinadas coisas que se farão presentes na nossa vida constantemente esse ano e sempre fizeram, né? E esse texto ele vai expressar isso mais uma vez, como o texto de Marcos, que também será citado aqui, 8:34, que mostra um contínuo na vida do crente. Quando ele diz que ele deve negar a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir a Cristo, e nesse mundo perder a sua vida. E essa é a nossa caminhada cristã, esse é o nosso deserto, até chegarmos à terra prometida, até chegarmos àquele dia em que o Senhor vai vir buscar a sua igreja e essas coisas não mais vão existir. E aqui nós temos uma exortação do apóstolo Paulo que se segue, ou seja, que tem o mesmo propósito, o mesmo parâmetro, mostrar essa continuidade, essa necessidade de estarmos constantemente, no caso aqui, nos amoldando a palavra de Deus, abandonando as coisas desse mundo, as coisas do nosso próprio coração pecaminoso, indo em direção ao Senhor. Eu quero ler esses 2 versos e a partir daí nós iremos expor o que o Senhor está falando aqui. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, Paulo encerra no capítulo anterior, capítulo 11, sua longa e profunda exposição das doutrinas básicas do cristianismo. E este é provavelmente em todo o Novo Testamento o mais completo ensino teológico e doutrinário acerca deste maravilhoso mistério de Deus que representa, que é a fé cristã. Entretanto, uma das características marcantes do ensino de Paulo é que ele sempre vai relacionar doutrina e dever, fé e conduta. Tem muita gente que pensa que doutrina não tem nada a ver com vida, não tem nada a ver com vida prática. Estudar doutrina não tem nada a ver com o nosso dia a dia. Mas nós vamos perceber que não. E Paulo faz isso aqui nas suas cartas, muitas vezes, como por exemplo, em Efésios 4:1, quando ele diz assim: rogo, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. E aqui você tem a doutrina da eleição. Lá em Colossenses capítulo 3, ele associa isso a um andar digno diante do Senhor. Lá em Colossenses capítulo 3, versos 5 e 6, ele diz assim: fazeis, pois, morrer a vossa natureza,
terrena, prostituição, impureza, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria, que por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo, quando viveis, agora, porém, despojais igualmente tudo, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Perceba que essa é uma característica do apóstolo Paulo e da própria Escritura, ligando doutrina e vida, porque elas estão intrinsecamente ligadas. E veja que ele passa desse capítulo em diante, da exposição bíblica para uma exortação e do ensinamento teológico para o discipulado cristão diário, é o que nós vamos começar a ver aqui. Paulo está se preocupando nesses capítulos como o modo ou estilo de vida da nova comunidade que Jesus estabeleceu com a sua morte e a sua ressurreição. E assim, através de exortações, incentivos, conselhos, o apóstolo caracteriza os novos relacionamentos do cristão em face das bênçãos recebidas da graça que provém da cruz. Graça essa tão bem detalhada pelo apóstolo Paulo nos capítulos anteriores de Romanos. De agora em diante, o apóstolo passa a nos ensinar que existem implicações práticas que são inseparáveis da fé cristã, que nos leva a viver um estilo de vida completamente diferente daquele que vivíamos antes e que passa a nos caracterizar como membros do corpo de Cristo, parte integrante dessa nova e abençoada família que é a igreja. E assim, queridos, Paulo, dessa forma, descreve aqui os novos relacionamentos básicos do cristão. E ele faz isso seguindo uma ordem de prioridade, mas enfatizando todos os aspectos como igualmente importantes em nosso discipulado diário. E assim, nesse capítulo, o apóstolo inicia a sua exortação a um relacionamento integral com Deus, no qual tanto o nosso corpo quanto a nossa mente passam por transformações renovadoras, que nos levam a experimentar as verdades e grandes bênçãos da sua perfeita vontade para nós, como nós estamos vendo aqui. De forma prática e objetiva, irmãos, podemos dizer que o apóstolo Paulo se ocupa daqui em diante com o tema da santificação. Ele diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. É uma exortação que tem em vista um processo de santificação. Perceba aqui que os termos usados nesse trecho são especialmente adaptados a uma definição daquilo em que consiste esse processo. Paulo está dizendo que somos redimidos pelo Senhor com o propósito de consagrar a Ele, a nós mesmos e a todos os nossos membros. É o que você vê de uma certa forma no capítulo 6, verso 12 e 13, quando ele admoesta que o pecado não pode reinar no nosso corpo mortal, de maneira que nós obedecemos às nossas paixões, nem oferecemos o nosso corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas deveríamos oferecer o nosso corpo como instrumentos de justiça. Nós precisamos entender que a santidade é o caráter fundamental, bem como o princípio normativo do crente, para que este seja agradável a Deus. Por isso ele começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Com essa súplica inicial, o apóstolo quer nos dizer que só seremos despertados para o temor e obediência a Deus com suficiente zelo, bem como para a adoração sincera de coração, quando entendemos o quanto somos devedores para com a misericórdia de Deus. A maravilhosa bondade de Deus exposta aqui nos primeiros 11 versos desse livro deveria ter como resposta a gratidão que se revelaria por uma entrega voluntária e entusiástica. O leitor, ele iria ver a bondade de Deus expressa lá em Romanos capítulo 2, 4, quando a Escritura diz assim: ou despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento.
A paciência de Deus expressa em Romanos capítulo 9, verso 22 e 11, 22, que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. E diz assim, 11, 22, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, dou da sorte também que serás cortados. Ou então o seu amor demonstrado em Romanos capítulo 5, verso 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Essas verdades deveriam despertar nos ouvintes uma gratidão e uma entrega total ao Senhor. Particularmente, Paulo deve estar ponderando sobre esse grande tema nessa carta, que é a justificação pela fé, baseada no alto sacrifício substitutivo de Cristo. E essas coisas deveriam levar os seus ouvintes, os crentes, a apresentarem as suas vidas como um sacrifício santo e agradável a Deus. Calvino vai dizer, comentando esse texto, que ao mesmo tempo o Senhor vai reprovar a nossa ingratidão, se porventura, depois de experimentarmos a ação bondosa e liberal de nosso Pai Celeste, não pusermos todo o nosso empenho e total dedicação a Ele. Por isso ele vai dizer, apresenteis vosso corpo como sacrifício. O conhecimento de que nós somos consagrados ao Senhor é o ponto de partida do genuíno percurso em direção a uma vida de boas obras, a uma vida de santidade, a uma vida de santificação a Deus. E duas coisas nos chamam a atenção aqui. Primeiro é que nós pertencemos ao Senhor, ou seja, fomos comprados por preço. A segunda é que devemos, por essa razão, sermos santos, pois jamais poderemos oferecer ao Senhor algo que não lhe seja consagrado antes. Dessa forma, nós devemos entender que a santidade deve permear todas as áreas da nossa vida. E aqui, primeiramente, ele está afirmando que nós devemos oferecer o nosso corpo em sacrifício ao Senhor. Logo, ele está dizendo que nós não nos pertencemos, mas agora passamos a pertencer inteiramente ao Senhor. Isso só pode acontecer, queridos, se nós renunciarmos ou negarmos a nós mesmos, aos nossos desejos carnais, ou seja, ao nosso próprio eu. É por isso que o Senhor Jesus diz aos seus discípulos, convocando os seus discípulos, disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas perceba aqui o gênero que Paulo declara desse sacrifício. Ele vai dizer que esse sacrifício é vivo, ou seja, somos sacrificados ao Senhor para que a vida anterior seja destruída em nós e sejamos ressuscitados para uma nova vida. O apóstolo Paulo, quando escreve ali em Efésios, falando daquilo que Deus fez na vida daqueles crentes ali de Éfeso, ele diz que antes eles estavam mortos nos nossos delitos e pecados, mas que agora eles receberão vida juntamente em Cristo, porque foram salvos pela graça. E porque são um sacrifício vivo ao Senhor, o pecado, como diz lá Romanos 6,13, não deveria reinar no corpo mortal deles de tal forma que eles obedecessem às suas paixões. E assim, oferecendo os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, porque o pecado muitas vezes se manifesta, ou na maioria das vezes se manifesta, por meio das nossas ações, ou seja, por meio do nosso corpo. Agora é um corpo vivificado dentre os mortos que o crente deve apresentar como membro de Cristo e templo do Espírito Santo,
Por isso esse é um sacrifício vivo. Mas ele também diz que é um sacrifício vivo, santo. E com isso ele aponta para a genuína natureza do ato sacrificial, pois essa vítima só pode ser agradável a Deus quando ela é previamente santificada, ou seja, separada. E santo aqui está em contraste com o que representa a corrupção, que caracteriza o pecado e a concupiscência sensual. E o terceiro gênero que ele caracteriza aqui desse culto, dessa sacrifício, dessa apresentação do corpo, ele diz que isso deve ser agradável. E esse termo nos lembra que a nossa vida só é aceitável quando seguimos as instruções do Senhor Jesus, quando regulamos esse auto-sacrifício, essa entrega de acordo com a vontade de Deus. Por isso que Paulo vai falar por transformação da mente. Nossos labores são agradáveis a Deus quando nos devotamos à retidão e à santidade. Paulo usa aqui a palavra corpo, porque é por meio dos membros do corpo que nós praticamos ações. São instrumentos ou da justiça ou da iniquidade, como Romanos capítulo 6, 12 e 13 vai dizer. E ao dizer que devemos apresentar os nossos corpos dessa forma, ele está fazendo uma referência à prontidão que devemos apresentar ao recebermos os mandamentos de Deus para cumpri-lo. Ele vai dizer que tudo isso é o nosso culto racional, o modo correto de cultuar a Deus, uma adoração com entendimento, regulando as nossas ações pelo prisma dos seus mandamentos. Se assim não for, de nada valerá as formas de culto que engendramos. A nossa adoração deve ser fruto de lábios que professam seu nome na vida diária, senão seremos como Israel, como o profeta Isaías falou lá em Isaías 1, 13, 14, e o verso 15, não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene, as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de a sofrer, pelo que quando estendeis a mão, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Perceba, o culto deles ali estava certinho, eles estavam fazendo tudo direitinho, mas aquele culto se tornou abominável, porque eles estavam oferecendo um culto, não como esse que nós estamos vendo aqui, onde eles estavam se apresentando de modo vivo, santo e agradável a Deus, porque não era assim que eles estavam vivendo. Esse culto, meus irmãos, que agora somos nós, a nossa própria vida oferecida a Deus, tem implicações éticas muito grandes. Ele é um culto que oferecemos através do nosso corpo, porque ele tem de se expressar em atos concretos de vida santa para com Deus e de vida atuante de serviço para com o nosso próximo. No primeiro aspecto, nós mortificamos os atos errôneos do nosso corpo pela uma ação constante e poderosa do Espírito Santo em nossa vida. E é isso que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 8, verso 13. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. E no segundo, os atos do nosso corpo são agora instrumentos de justiça. Romanos 6,13, mas oferecei-vos a vós, Deus, como ressurreto entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Isso significa na prática, queridos, que os nossos pés andarão em seus caminhos, que os nossos lábios falarão a verdade, que as nossas línguas serão instrumentos de cura, que os nossos braços abraçarão os solitários, os rejeitados, que os nossos ouvidos ouvirão o clamor dos desamparados, e os nossos olhos se voltarão sempre para Deus com humildade e adoração. E este é o verdadeiro discipulado cristão, que se apresenta aqui como um culto racional, no qual a nossa posição, atitude, é ao mesmo tempo a de sacerdote e de oferta,
pois nós nos oferecemos a Deus e somos nós próprios a oferta deste culto. E por isso, essa exortação logo depois, e não nos conformeis com este século. Apresentem as suas vidas diante do Senhor dessa forma, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é um culto racional. E não vos conformeis. Percebam, são duas ordens aqui, duas admoestações. Quando nós olhamos o que Paulo está dizendo aqui, nós percebemos que há uma grande conspiração para que o mundo seja moldado ao caráter de Satanás. Século aqui significa o caráter e a conduta de homens que não temem nem amam a Deus, mas o odeiam. Conformar significa moldar, tomar a forma do mundo, visto que o mundo jaz no maligno, nós não podemos nos conformar a ele. E por que essa necessidade? Porque nós já nascemos com uma natureza voltada contra a lei de Deus. Somos caídos e depravados, como a Escritura diz, espiritualmente. No Salmo 51:5, eu nasci na iniquidade, o salmista reconhece, e em pecado me concebeu minha mãe. Ele nasceu, nós nascemos todos em pecado. Se não buscarmos um conhecimento sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre o que Deus requer de nós, fora de nós mesmos, nós vamos apresentar a sabedoria desse mundo, ou do homem, que é terrena, animal e demoníaca. Por isso ele nos chama, ele nos ordena a transformar a nossa vida pela renovação da vossa mente. No tocante aqui à nossa mente, o apóstolo Paulo, o apelo de Paulo é para que ela seja transformada e renovada de acordo com a vontade de Deus. O apóstolo está nos colocando aqui diante de dois padrões, ou parâmetros completamente opostos, mas entre os quais nós cristãos temos de viver. De um lado, os parâmetros da conduta deste século, literalmente dessa era, deste mundo, do pensamento, das ideologias, da filosofia desse mundo, e do outro, os parâmetros da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E assim nós percebemos claramente que há uma completa oposição entre o pensamento do mundo e a mente de Cristo nas Sagradas Escrituras. São paralelas porque andam juntas nesse mundo e completamente distantes uma da outra. São completamente irreconciliáveis e opostas em tudo. Eu me lembro das aulas de matemática. Eu adorava matemática, principalmente geometria. As paralelas são duas linhas que nunca se encontram. O pensamento do mundo e a mente de Cristo na Escritura nunca vão se encontrar. Nunca. Podem andar paralelas, ou seja, podem até ser semelhantes, mas são completamente distintas. Você não pode oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus se você tem a mente do mundo. Isso é impossível. Isso é impossível. E pela imagem que o apóstolo Paulo passa aqui, por meio dessas palavras que ele usa, mostra isso claramente, quando ele fala em transformar. A palavra transformar em grego deu, no português, a palavra metamorfose. Só a título de curiosidade, desculpem o meu lado professoral, né? A ciência, ela se apropria no mundo todo, para dar nome às coisas e aos animais, de duas línguas, o grego e o latim. Por isso que você chega lá no zoológico, aí tem aqueles nomes, canis, não sei o que, feroxes, melhor dizendo, aracnídeos, dessas duas línguas, grego e latim. No caso que citado aqui é latim.
E aqui não é diferente. Transformar aqui deu na nossa língua metamorfose. Essa palavra, ela caracteriza o fenômeno, perceba bem, que ocorre de transformação da lagarta em borboleta. É uma completa transformação. Se não conhecêssemos o fenômeno, jamais diríamos que é o mesmo animal ou a mesma essência. Eu me lembro, há muito tempo atrás, de um livro infantil de uma criança que ganhou uma lagartinha e colocou a lagartinha no quintal e cuidava dela. E num dia ele chega lá, tem uma borboleta e não tem a lagarta, ele sai correndo para a mãe. Mamãe, minha lagartinha sumiu, desapareceu, ela não está ali e tal. E aí a mãe chega para olhar, aí viu a borboleta. Ela explicou, não, meu filho, aquela lagarta virou uma borboleta. É uma completa transformação. Se não conhecêssemos o fenômeno, jamais diríamos que dentro daquela borboleta existe uma lagarta. E aí eu digo, quando é que nós crentes vamos perceber que jamais vamos agradar o nosso Senhor enquanto estivermos amando as coisas desse mundo? Tivemos com o pensamento desse mundo. Por isso o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Roma, para os crentes fiéis em Roma, transformai a vossa mente. Você precisa disso e eu também. Todo crente precisa disso. Ele precisa constantemente regular as suas ideias, os seus pensamentos por meio da palavra de Deus. Tiago vai dizer que são infiéis aqueles que têm amizade com o mundo, porque isso representa a inimizade para com Deus. Ser amigo do mundo é ter a mente desse mundo e não se conformar à mente de Deus. Eu não sei, queridos, se vocês já ouviram eu dizer isso. Há muito tempo atrás eu preguei aqui na nossa igreja, não era nem aqui, sobre o livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse ele é extremamente alegórico. A alegoria é um pouco diferente da metáfora. A alegoria tem... Nem sempre você consegue ligar, na metáfora você consegue ligar, né, a figura, a coisa que está sendo representada. Mas a alegoria, se você não entender um contexto, um determinado comportamento cultural ou da época, fica difícil, porque ela é uma metáfora mais diferenciada. E lá em Apocalipse diz que existiam dois tipos de pessoas. Aqueles que tinham a marca da besta e aqueles que não receberam a marca da besta. E nessa linguagem alegórica, a Escritura diz que a marca da besta estava nas mãos dos homens e na sua fronte. E sabe o que significa isso? Significa a marca da besta é a marca de Satanás, é a marca desse mundo. E por que ele fala que estava na mão? Porque a mão representa as obras, os feitos. E a fronte é a mente, o pensamento, a ideologia, aquilo que move, a filosofia comum de cada um, é aquilo que move as nossas ações. Alguns teólogos despreparados interpretavam isso como uma marca 666 ou uma marca aqui. Teve um tempo até que tinha um parque de diversão que marcava a mão para você entrar, e aí disseram, olha, isso aí é a marca, já está se preparando para a marca da besta. Mas a Escritura está dizendo que essa marca ela é reconhecida pela maneira como a pessoa vive por causa dos seus pensamentos. Porque ele não tem a mente de Cristo. A mente dele é a mente desse mundo. A sabedoria dele é a sabedoria desse mundo. Isso é o que marca aqueles que são filhos de Deus e aqueles que não são. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Transformai a vossa mente. Aqui nós temos no grego tempo presente,
que no seu aspecto diz que esse comportamento é continuado. Essa era a ideia do presente do grego. Ou seja, a cada dia preciso fugir da influência do mundo e refugiar a minha mente das verdades da palavra de Deus. Nós vamos olhar para a nossa realidade, trazendo um pouco aqui. Nós vemos televisão, nós vemos filmes, nós conversamos com pessoas, nós estudamos, nós lemos. Todas essas coisas são formativas na mente de uma pessoa. E não é que você não tenha que ler determinada literatura, ou você vai deixar completamente de ver qualquer tipo de filme. Tudo que nós fazemos tem um crivo. Mas percebam, as melhores coisas que nós temos no mundo, você está estudando, você está numa faculdade, você está no colégio, ou você está fazendo qualquer coisa. Essas coisas estão sendo passadas para nós. Todo o tempo nós estamos ouvindo, vendo na televisão, por mais que às vezes a televisão não mostre alguma coisa corrompida ou pecaminosa, mas de uma forma ou de outra mostra a concepção e a ideia de amor desse mundo. E nós vemos coisas boas e vemos coisas ruins também no nosso dia a dia. E todas essas coisas estão fazendo diferença na nossa vida, porque nós convivemos com elas. E aí Paulo está dizendo: transformados pela renovação da vossa mente. É por isso que eu não consigo compreender, muitas vezes, porque isso nunca entrou na minha cabeça. E não é porque hoje eu sou teólogo, pastor, e tenho obrigação de estudar cada dia mais, me aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Mas mesmo antes de ser teólogo, eu não conseguia entender como pessoas cristãos relegavam a leitura, o conhecimento da palavra de Deus. Porque é somente por meio dessa leitura, pregações, livros, a escola dominical, o ensino regular, que a nossa mente vai ser moldada. Não pense que o Espírito Santo vai descer assim numa aura, e vai tomar, vamos dizer assim, posse daquele momento e nós vamos aprender. Vamos ter uma mente transformada. Se não for por meio do estudo da palavra, por meio da devoção, da leitura, do conhecimento da palavra de Deus, nós não chegaremos a essa condição. Perceba que é um imperativo, podendo ser traduzido, da seguinte forma: prossigam sendo transformados. O aspecto aqui da língua grega, que é um presente imperativo grego na voz passiva, complicado, essa gramática grega, da ideia de uma ação contínua. E a voz passiva nos mostra que é uma obra do Espírito Santo por meio da palavra. É somente ela que tem o poder para mudar as nossas concepções sobre o mundo, sobre a religião, a fé, sobre Deus, sobre santidade, justiça. E essa palavra deve ser acompanhada pela ação do Espírito Santo. Mas é também imperativa, porque somos chamados a transformar nossas mentes. E qual é o instrumento que eu tenho nas mãos para transformar a minha mente? É a palavra de Deus. É o ensino por meio da palavra, a iluminação do Espírito por meio da palavra. Por isso lá, o texto de Oséias, capítulo 6, verso 3, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele vai criticar, o profeta vai criticar o sacerdote que era responsável por transmitir e ensinar o povo a lei de Deus, a sua vontade, fazer o povo conhecer a Deus. E não estava fazendo isso. E perceba que esse é um conhecimento dinâmico em nossas vidas. Precisamos disso
para sobreviver nesse mundo. Franklin Ferreira, pregando sobre esse trecho de Romanos, e essa foi uma pregação escrita, ele diz assim: Paulo diz com veemência, não vos conformeis. Em relação ao segundo, ele afirma com convicção, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Ainda quanto à transformação ou renovação que deve ser operada em nós, ela é fundamentalmente uma transformação do caráter e da mente humana, que se reflete imediatamente em sua conduta, que por sua vez não mais aceita, não se conforma, para ser a conduta observada na sociedade humana da geração em que vivemos. E essa transformação só pode ocorrer efetivamente em nossas vidas pela atuação poderosa e regeneradora do Espírito Santo, aliada à revelação objetiva da sua vontade nas Sagradas Escrituras. E aí ele termina esse trecho dizendo assim: essa transformação é necessária, essa falta de conformidade com o mundo é necessária para que nós possamos experimentar a perfeita e agradável vontade de Deus. Nós temos aqui, queridos, o propósito pelo qual devemos nos revestir de uma nova mente, renunciando os próprios conselhos e desejos como os do mundo. E nos voltemos exclusivamente para a vontade de Deus, se queremos gozar de suas bênçãos hoje no porvir. Eu estava vindo no carro, conversando com o João sobre um tema, e muito interessante, porque esse tema mostra a visão do mundo e uma certa justiça, vamos dizer assim, porque em outros países isso não acontece, mas aqui esse tipo de coisa é proibido. E ele colocou muito bem, porque dá para entender que o ímpio tenha esse tipo de comportamento, mas que o crente jamais vai poder ter. É como aquela passagem do Senhor Jesus, com Pedro, que ele pede para que jogue uma isca e ele pega ali da boca de um peixe, um estáter, e ele paga o imposto. E aí o Senhor Jesus diz para ele assim: quem está com o imposto? Os reis, as autoridades cobram o imposto de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Aí ele diz assim: dos estranhos. Senhor Jesus ali, apesar do tributo, como ele diz em Romanos capítulo 13, ser algo justo e lícito, reconhece que nessa licitude, aqueles que estão em situação de governo e comando, eles se aproveitam disso para exercer um domínio, um poder e roubar. Daqueles que estão debaixo da sua direção. É o que nós vemos, por exemplo, no nosso país, e não somente no nosso, em muitos outros. O Senhor reconhece a injustiça, não na cobrança do imposto, mas na forma como eles cobram. E que algumas pessoas estão separadas disso. Isso é para quem não está protegido pelo rei, algo que deveria toda a sociedade, independente de quem seja, até o próprio rei, agir dessa forma. Bom, se bem que ele ia receber o imposto, ele podia pagar imposto para si mesmo, mas entendam o que eu estou dizendo. Mas o que o Senhor Jesus diz para ele? Ele diz assim: olha, apesar deles estarem cobrando indevidamente, o imposto é algo lícito e algo estabelecido por Deus, como a Escritura mesmo diz, mas eles estão abusando desse direito. Mas o que eu devo fazer? Vai lá, Pedro, e paga o imposto por mim e por você. Essa é a grande diferença. O ímpio vai dizer assim: eu não vou pagar, ele está me roubando, eu vou roubar ele. O crente vai olhar e vai dizer: estou sendo injustiçado, mas eu vou fazer a minha parte como testemunho ao Senhor. Até mesmo porque você não pode medir o que eles estão roubando no imposto ou não.
que eles estão cobrando a mais ou não, eles estão cobrando. É a mesma coisa no mercado, às vezes quando alguém vende algum bem para você e você compra, e aquele valor está majorado, você vai deixar de comprar? O que você pode fazer é não comprar, mas se você tem necessidade, você vai e compra. E você entrega ao Senhor. É o Senhor quem vai julgar, é o Senhor que vai trazer juízo, conforme a sua vontade, no seu momento determinado. Mas a parte que cabe a você é agir com fidelidade a Deus. Isso representa uma mente transformada. E aqui nós temos o propósito. E esse propósito é experimentar da parte de Deus algo bom, agradável, conforme a sua vontade. Nós devemos nos voltar exclusivamente para a vontade de Deus, se queremos gozar das suas bênçãos hoje e no porvir. Se queremos ter o comportamento do mundo, a vida dele, e sermos abençoados desse mundo por Deus, nós veremos que isso é impossível. Eu gostaria de dizer, querido, com tudo isso, que nós, na era de hoje, não somente hoje, mas no nosso mundo hoje, como sempre aconteceu, estamos sendo bombardeados por ideologias e cosmovisões satânicas, ao ponto de termos crentes, pastores defendendo coisas indefensáveis, ou seja, antibíblicas, por se apresentarem muitas vezes até de uma forma bonita, de forma assistencialista, mas rejeitam a Deus na sua essência. Há crentes que estão aceitando comportamentos e modos de vida que contrariam as Sagradas Escrituras. Um evangelho permissível e amigável com o pecado tem se mostrado na nossa vida cristã hoje, na vida do povo de Deus, como sempre aconteceu. O mundo sempre se levantou, Satanás sempre se levantou contra a igreja. Mas isso muitas vezes tem estado aqui dentro do nosso meio. Um culto que serve para agradar um coração pecaminoso, uma pregação que não confronta o pecado, que não é acompanhada pela graça de Deus. Uma visão matrimonial distorcida, papéis dos homens e mulheres na sociedade diferente das Escrituras. As novas formas de família, criação de filhos e outras coisas mais. Irmãos que dizem que precisamos encher a igreja e segurar jovens nela. Que podemos relativizar a Escritura, pois é um livro antigo, apresentando uma visão de uma época passada. Como já ouvi de um líder de uma igreja, falando a respeito do casamento, se não existe amor, é bom que se separe. Irmãos que pensam que se sua mulher é submissa ao seu marido ou não tem uma carreira além do lar, ela é desprezível. E por que tudo isso? Porque esses pensamentos estão presentes no nosso meio, estão na nossa sociedade, estão nesse mundo. Porque a mente dessas pessoas estão moldadas ao mundo e não a Cristo. E a mesma mensagem que foi dita lá no passado, ela se repete hoje. Pedro ali em Pentecoste, falando àquelas pessoas, acusando-as de terem crucificado e matado o Senhor da vida. Ele começa a pregar e falar o que representava tudo aquilo e o que eles precisavam fazer. E no meio dessa pregação ele diz assim, Atos 2,40, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Essa mesma palavra que eu quero trazer à igreja. Salvai-vos dessa
geração perversa. E de que forma não se conformando com este mundo, mas transformando a nossa mente por meio da palavra da mente de Cristo. Muitas pessoas pensam que isso é por simplesmente conhecer a Escritura. Mas não adianta você conhecer a Escritura. Conhecer a palavra de Deus, as histórias, e a sua mente, o seu coração não mudar. Uma vez eu cheguei para um grupo de jovens que estavam vindo para a nossa igreja há um tempo atrás. Eles vieram de uma denominação pentecostal. Eu disse para eles assim: vocês têm um conhecimento inicial sobre a fé reformada, mas a mente de vocês é pentecostal. Vocês precisam mudar essa mente, porque tudo que vocês ouvirem da palavra de Deus, conhecimento, será completamente distorcido se vocês não mudarem a mente e tornarem a sua mente uma mente totalmente conformada por essa palavra, que é a palavra de Deus. Muitos de nós somos assim. Conhecemos as Sagradas Escrituras, conhecemos, o que existe de melhor na teologia reformada, o que existe melhor na Escritura, mas a nossa mente ainda não foi transformada. A nossa mente ainda não conseguiu captar e apreender esse conhecimento, trazendo para o coração. Quando essas coisas não estão conjugadas, queridos, nós temos aí um Frankenstein, um monstro que foi construído e que precisa ser destruído. Não dá para você, nessa nova vida, ter vestes rotas, vestes velhas. O próprio Senhor Jesus usa essa imagem. Você precisa se desfazer do velho homem. Você precisa se despir, se despojar. E despir é uma palavra, é se desnudar, ou seja, tirar sua roupa. Você vai tomar um banho, você se despe. Mas despojar se refere a um ataque inimigo, onde o inimigo vai e destrói completamente o seu adversário e arranca violentamente aquilo que ele possui. São chamados despojos de guerra. São despojos de guerra porque foram conquistados por meio da batalha, derramou-se sangue. E essa imagem que nós temos na Escritura com relação a esse velho homem que precisa ser despido, despojado e ser revestido agora de Cristo. Vamos orar? Vamos. Baixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. E queremos pedir, ó Pai, que essa palavra esteja encontrando, Senhor Deus, um lugar no coração de cada um aqui. Que o Senhor possa ter falado por meio da tua palavra a realidade, aquilo que nós precisamos, ó Senhor, como diz o apóstolo Paulo, transformar em nossa vida. Senhor, todos nós temos esse processo, tanto aquele crente mais novo na fé, aquele que nunca ouviu do Evangelho, abraçou o Evangelho, está começando a ouvir coisas novas, quanto aquele mais experiente, como os presbíteros e pastores dessa igreja. Essa palavra é para todos nós. Por isso queremos pedir, ó Pai, que o Senhor esteja, pela sua misericórdia, porque muitas vezes nós não estamos dispostos a isso. Pela sua graça, Senhor Deus. Moldando, Senhor, os nossos corações, ó Pai, nos conduzindo, nos levando por esses caminhos.
porque essa é a vontade do nosso coração. Fica com o teu povo, Pai. Nos leva para os nossos lares debaixo da tua paz. E como foi feita essa oração aqui, o Senhor responde a nossa oração, a oração do seu povo, que essa palavra e tudo que fizemos aqui, Pai, possa, Senhor Deus, edificar o nosso coração e nos municiar, ó Pai, nos dar combustível para vivermos essa semana, Senhor Deus, na tua presença. E retornarmos no próximo domingo. Nos próximos domingos, ou no domingo, no nosso retiro, ou em qualquer outro lugar que estejamos comungando a palavra de Deus, ó Pai, nesse dia, a palavra de Deus, para sermos reabastecidos e fortalecidos mais uma vez. Fica com o teu povo, Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.